Oi, pessoal, como vocês estão? E aí, estão colocando tudo em prática? Estão tendo bons resultados? Eu quero saber. Comenta aqui embaixo, deixa pra gente seu feedback. O que vocês não me pedem que eu não faço, né? Muitos pediram para a gente poder fazer um tutorial sobre o Google Forms. Seu Google Forms é uma forma de você ouvir os seus condôminos, então também é uma ferramenta de comunicação. E em vários momentos do curso você nos ouviu falar dessa ferramenta. Eu considero como uma excelente ferramenta por ser gratuita, ser de fácil acesso. Qualquer pessoa consegue ali responder, você pode mandar o link pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail. Então ela é muito produtiva e você consegue ter um compilado de informações para depois dar uma devolutiva para a sua comunidade. E fazendo as perguntas da forma certa, você consegue ter muitas informações para trabalhar ali dentro do condomínio. Eu vou usar como base aqui uma pesquisa que eu fiz no condomínio no início de uma gestão. Quando teve eu já estava como síndica lá na reeleição para poder compor o meu plano de gestão junto com o que havia sido definido na Assembleia. Eu fiz a pesquisa para poder entender aquilo que também precisava de atenção. Além do que eu já estava vendo, eu queria também ouvir o que aquelas pessoas estavam vendo. Então, eu vou usar como base essas perguntas, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Podem pesquisar lá no próprio Google, pesquisar lá Google Forms ou Google Formulários, e ele vai te pedir para poder fazer uma conta no Google ou o seu login na sua conta do Google, e aí tudo que você fizer aqui nesse formulário fica salvo dentro do seu Google Drive, tá? Ele vai te entregar, quando você pede um formulário totalmente em branco, sem usar nenhum outro como escopo, ele vai abrir exatamente essa página para você. E aí você pode aqui colocar o seu título. Eu vou colocar Condomínio Método Síndico Comunicador. E aí, aqui ele vai te pedir para você fazer uma descrição do formulário. Aqui você vai informar para o pessoal a importância deles responderem a essa pergunta, deles serem sinceros, o tempo que eles vão levar para responder, o que será feito posteriormente com essas respostas. Se comunique, deixa claro para eles aqui nesse campo o porquê que eles precisam se dedicar nessas respostas, tá? E aí você começa a fazer as suas perguntas. Eu já deixei no meu Ctrl+C aqui a primeira pergunta, que seria: avalie de 1 a 10 o seu grau de satisfação para com os seguintes itens. Porque nesse caso, eu vou pedir para eles avaliarem o grau de satisfação com o jardim, o hall de entrada, garagem, limpeza das áreas comuns, gestão do síndico. E aí eu quero saber, na verdade, não é avalie de 1 a 10, tá, pessoal? Avalie como bom, regular ou insatisfatório o seu grau de satisfação para com os seguintes itens. Se você vier aqui do ladinho, ele te permite escolher várias formas de resposta, seja por resposta curta, parágrafo, múltipla escolha. Caixa de seleção é quando a pessoa pode escolher mais de uma opção. Lista suspensa, se naquele momento ela pode fazer o upload de um arquivo, ou até mesmo baixar um arquivo. Se é uma escala linear, por exemplo, se é de 1 a 10, qual o seu grau de satisfação para com a gestão do síndico de 1 a 10, por exemplo, né? Tem como você utilizar essa escala linear. Nesse caso, eu vou usar a grade de múltipla escolha, porque aí aqui na linha eu vou colocar jardim, e aqui nas colunas eu vou ter bom, regular ou insatisfatório. Você também pode usar de 1 a 10 e aqui nas colunas você colocar 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Só que vai ficar muito grande, né? Tem que ver se cabe exatamente até 10. Tá? Dependendo do campo que você ocupar aqui nas linhas, nas colunas não vão caber todos. Jardim, hall de entrada. Vou colocar 3 opções aqui, só para vocês poderem ver.
Mas eu vou ler para vocês o que eu coloquei toda na minha pesquisa, tá? Jardim, hall de entrada, gestão do síndico. Muitos síndicos têm medo de ouvir esses feedbacks, né? Mas eles são necessários, tá, pessoal? Eu aconselho, pelo menos uma vez ao ano, quando você tem uma comunicação próxima e uma vivência próxima aos condôminos, esse feedback acontece naturalmente. Mas também vale a pena você pedir, fazer essa pesquisa, para poder querer ouvir o que muitas vezes eles ficam sem graça de te falar, né? Nesse caso, eu fiz a pesquisa anônima nesse condomínio. Mas você pode optar por fazer uma pesquisa coletando e-mail, nome. É só você incluir essa pergunta. Então, por exemplo, se você vier aqui no mais, aí você pode, no maisinho, você coloca uma nova pergunta. Aí você pode colocar aqui o nome completo. E pode vir aqui e colocar ela como obrigatório. E aí a resposta é curta. Essa tem que ser uma das primeiras perguntas, né? Então você consegue selecionar nesses pontinhos aqui e mover ela para cima. Tá? Caso você queira que a sua pesquisa colete o nome de quem está respondendo. Você também pode coletar o e-mail. Digite aqui seu melhor e-mail. Por quê? Porque depois você vai fazer uma devolutiva para essa pessoa por e-mail, por exemplo. Digite aqui o seu melhor e-mail. E aí também a resposta curta. E coloca ela como obrigatória. Aqui, sempre quando você citar a palavra e-mail, ele vai te dar essa opção. Ativar a configuração de coleta de e-mails, aí eu coloco como sim. Porque quando faz isso, automaticamente, logo após a descrição, ele já coloca como a coleta de e-mail obrigatória. Tá? Aí aquela primeira pergunta que eu fiz, né? Avalie como bom, regular ou insatisfatório o seu grau de satisfação para com os seguintes itens. A pessoa vem e consegue marcar se é bom, se é regular, se é insatisfatório para cada um desses itens. Nesse caso da pesquisa, eu coloquei jardim, hall de entrada, garagem, limpezas das áreas comuns, gestão do síndico, segurança, respeito ao regulamento interno, funcionamento dos interfones, funcionamento das portas e portões, elevadores, valor da taxa condominial. Essas aqui são perguntas que eu considerei satisfatórias para o meu perfil, para o perfil deste condomínio, tá? Você pode incluir mais itens que sejam de acordo com o perfil do seu condomínio, tá? Por exemplo, tem academia, equipamentos da academia, tem serviço de portaria, serviços porteiros. Realmente, faça ali um checklist de tudo para que o prédio como um todo seja avaliado, tá? A próxima pergunta que eu fiz foi como você... coloquei aqui, ó, depois dessa, eu coloquei só, caso... Aí eu faço a pergunta, essa é uma pergunta aberta. Por que é interessante fazer algumas perguntas abertas? Porque você dá espontaneidade, liberdade para a pessoa descrever aquilo que ela realmente entende que é necessário escrever. Então, eu coloquei, ó, caso tenha assinalado algum item como insatisfatório nos informe o que precisa ser melhorado. Por quê? Ela marcou ali como insatisfatório, mas o que está insatisfatório em detalhes, né? O jardim está insatisfatório. Para uns, você pode colocar como parágrafo, que é uma resposta mais longa, ou resposta curta, tá? Eu vou deixar aqui como parágrafo. Para uns, o jardim pode estar insatisfatório porque ele não gosta daquela flor. Para outros, está insatisfatório porque ele queria o jardim mais cheio, por exemplo. Então, a gente precisa entender qual que é esse grau de insatisfação e o que está gerando para cada pessoa essa insatisfação, tá bom? Caso tenha assinalado algum item como insatisfatório, nos informa que precisa ser melhorado. E aí a gente continua. Venho aqui no maisinho, coloco outra pergunta.
Como você avalia o desempenho da zeladora? Aí, nesse aqui é múltipla escolha. Por quê? Porque eu quero saber como é que essa pessoa avalia. É um bom desempenho ou não? É um desempenho regular? Ou é um desempenho totalmente insatisfatório? Se muitas pessoas marcarem como insatisfatório, tá aí alguma coisa que você precisa avaliar, né? Outras perguntas que eu fiz. Qual melhoria você considera ser prioridade para o edifício Monte Parnasse? Nesse caso é o condomínio. Mas você coloca o nome do seu condomínio. Eu coloquei essas perguntas porque na primeira eu já abrangi o prédio como um todo, tá? Inclusive a parte da gestão de síndico, segurança e tudo mais. Mas você pode criar aqui a quantidade de perguntas que para você for interessante. E aí existem algumas opções, eu sempre coloco como obrigatória para a pessoa acabar não pulando. Porque, por exemplo, se ela pular essa aqui, se ela marcar como insatisfatória, a insatisfatória não é obrigatório, porque pode ter gente que não marcou como insatisfatória, né? Mas, por exemplo, se ela responder todas e não responder essa aqui, eu vou ficar sem essa resposta e ela é importante para mim. Então, eu obrigo ele a responder essa do desempenho do zelador. Existe uma opção para eu poder dividir em etapas. Eu venho aqui, coloco adicionar sessão. E aí, tem uma nova sessão. Por exemplo, eu posso fazer essa sessão aqui só sobre segurança. E eu faço perguntas somente de segurança. E aí, nessa sessão, eu faço sobre gestão do síndico. E aí eu faço perguntas só sobre gestão do síndico. E aí, cada sessão é uma página da pesquisa. Não fica uma página inteira, tá? Fica uma página da pesquisa, por exemplo. Puxa, tá? Vocês e nesse olhozinho, vocês conseguem ver a pesquisa, tá? Então, ficou condomínio, método síndico comunicador, endereço de e-mail, nome completo, avalia, e vai estar aqui as opções, né? A pessoa pode limpar e marcar. Então, eu marquei bom, mas não é isso. Sei lá. Ela consegue fazer essa operação. Terminou aqui. Como você avalia o desempenho do zelador? Como é obrigatório, eu tenho que marcar. Tá? Bom. Pode colocar como excelente, tá? Esses 3 parâmetros que eu coloquei aqui não são regra, e nem é um padrão. Você coloca próximo, obrigatoriamente tem que digitar um e-mail, contato, @duarte treinamentos, o nome completo é Letícia Duarte. Todas respondidas, essa aqui não é obrigatória. Pronto. E aí vem para a próxima sessão, que é a da gestão do síndico. E aí vai ter aqui as perguntas da gestão do síndico, tá? E aí você pode fazer cada sessão uma área do seu condomínio. A avaliação das áreas de lazer, uma sessão. Avaliação itens para discussão da próxima assembleia, uma outra sessão. E aí, fucem mesmo, tá? Na hora que vocês verem mexer no Google Forms, realmente tenham curiosidade. Vejam aqui o que cada uma dessas questões, desses tipos de respostas podem te ajudar. Eu gosto das perguntas fechadas porque elas geram gráfico, né? E eu adoro trabalhar com gráfico, dá uma visão muito interessante das respostas e você consegue formar um relatório depois de devolutiva para os condôminos muito completo, né? Então, eu sou bem a favor de perguntas fechadas, mas sem tirar o direito das pessoas de deixar com clareza as informações que elas querem passar. Então, eu dou uma mesclada entre perguntas fechadas e perguntas abertas. É importante você saber fazer as perguntas para que elas, de fato, te deem formas de ação, para não ficar uma pergunta vaga, perdida, que não te deu realmente a informação que você precisava, tá? Então, raciocine mesmo como é a melhor forma de fazer essa pergunta. Quando as pessoas respondem, vai vir para essa aba aqui de respostas. Todas as respostas vão ficar aqui e você vai ter a opção de ver a resposta por pessoa individual, as respostas por perguntas.
e você consegue vir aqui, ó, nesse íconezinho aqui, criar planilha, você vai conseguir todas essas respostas, compilá-las em uma planilha do Excel. Quando você clica aqui, ele já cria a planilha do Excel, tá? Uma coisa que você pode fazer, baseada nessas respostas, ou que a resposta fechada vai estar em gráfico, você pode printar, né, e jogar lá no seu relatório de devolutiva, inclusive dentro do próprio Canva, e criar no Canva todo o relatório para aquele condomínio, com letras interessantes, um fundo interessante, imagens, ícones, que vão atrair as pessoas para poderem ver aquele documento. Tá? É uma aula bem rapidinha, bem simplesinha. Mexer no Forms não é difícil. Basta sentar, ter paciência e realmente fuçar, tá? Espero que tenha sido de valia para vocês. Te desafio a fazer uma pesquisa no seu condomínio, a apresentar os dados para a gente, a partir da pesquisa criar o seu plano de ação. Nós temos ali uma masterclass, aqui em um dos próximos módulos, a masterclass que a gente deu algumas ferramentas para estabelecer metas e para fazer um plano de ação. E nós falamos do 5W2H. E você pode fazer a pesquisa e, baseado nas informações da pesquisa, criar o seu 5W2H. Lançar lá o que fazer, como fazer, por que fazer, quando fazer, quanto vai custar. Tudo isso para alimentar essas perguntinhas, você pode tirar lá da pesquisa. Por exemplo, se na pesquisa apareceu que eles estão com um sentimento de insatisfação para com o serviço da zeladora, o que você pode fazer? Primeiro, né, entender o que está insatisfatório. Está insatisfatória a limpeza, está insatisfatório porque ela não sabe se relacionar quando ela precisa se relacionar. O que está insatisfatório? Está insatisfatório o serviço de limpeza. A limpeza não está ficando boa para o prédio, não está trazendo um sentimento de agradável, de coisa bem limpa, sabe? Quando você chega, tem aquele cheirinho gostoso de casa, não está com isso. Então, está faltando melhorar na limpeza. Então, o que fazer? Melhorar a limpeza. Como melhorar a limpeza? Treinando a funcionária. Vamos dar uma chance para ela. Tá. Quando que vai ser esse treinamento? O que vai ser treinado nesse treinamento? Quanto isso vai custar? Por que treinar essa funcionária? Para melhorar a limpeza. Para que as pessoas sintam satisfação em chegar no prédio e perceber que o ambiente está limpo, né? Desenvolva ali cada item. Não está satisfatório o jardim. Já identificou que a maioria das insatisfações é porque a flor não está bacana. Então, o que fazer? Melhorar o jardim. Como fazer? Contratar um paisagista, por exemplo, né? Quanto isso vai custar? Quando isso pode ser feito? Porque dependendo do quanto vai custar, você vai ter que fazer um planejamento financeiro para incluir isso dentro do seu condomínio, né? Dentro das suas condições financeiras, dentro das condições financeiras do condomínio. Então, tudo que você conseguir apurar na pesquisa, seja para melhoria, geralmente vai ser questões para melhoria, né? Mas também vão ter questões para poder manter ou até mesmo para você poder inovar. Lança isso no 5W2H, monte o seu plano de ação e haja, né? Não é só montar o plano, porque papel aceita tudo. É colocar no papel e colocar em prática, fazer de fato. E o mais interessante é que esse plano de ação você pode disponibilizar para os seus condôminos para que eles possam ir acompanhando cada etapa daquela ação. Podem falar, olha, pessoal, na pesquisa aplicada em tal data, teve esses resultados. Mostra lá todos os gráficos. Baseado nisso, nós criamos um plano de ação para o condomínio. E aí, monta o 5W2H e entrega, junto à resposta da pesquisa, o plano de ação que você montou para resolver todos os problemas encontrados dentro daquela pesquisa. Olha que magnífico, é bacana. Formas que você pode gerenciar melhor o seu condomínio, estar mais próximo das pessoas e atender às expectativas dele. Conta aqui embaixo para mim nos comentários, que eu adoro esse comentário, gente. Adoro. Conta aqui para mim nos comentários o que você achou dessa aula, o que você achou das ideias, se está sendo de grande valia para você. E se você precisar de mais alguma coisa, tiver alguma dúvida, eu estou lá na comunidade do Telegram para te ajudar, tá bom? Beijo, tchau, tchau.